Paz, queridos, tudo bem? Eu vim aqui para contar algo que aconteceu na minha vida, um testemunho, e eu espero que você realmente veja Deus em cada detalhe, assim. Em novembro eu estava em turnê em Minas Gerais e comecei a passar mal. Eu comia e passava mal, a pressão baixava, muita tontura, não conseguia ficar muito em pé. Acabava a administração, estava super mal. Aí chegou um dia que eu desmaiei antes de entrar para ministrar. Foi assim, foi horrível mesmo. A pressão estava 9/6 depois de 2 horas que eu tinha desmaiado. Então imagina como que estava na hora que eu desmaiei. E eu resolvi ficar no ministério, continuar ministrando e tal. Daí passou, melhorou um pouco. Aí em dezembro eu vim pra Rio Claro, para férias, nós temos férias, e fiz alguns exames, fiz exames pra anemia, deu que eu estava com anemia. Falei, então tá, então eu vou conseguir pelo menos ministrar assim, eu sei que eu tenho já anemia. Voltei, a gente voltou em janeiro, e quando a gente voltou, as 2 primeiras ministrações eu não aguentei, assim, passei muito mal depois no final, muito mal mesmo. E eu resolvi dar um tempo, resolvi ficar em casa, me cuidar para ver o que eu tinha e se era só anemia mesmo. Enfim, não era só anemia. Eu fui em vários médicos, fiz vários exames e deu que eu estava com colite inflamatória e anemia, né? O que seria colite inflamatória? É uma inflamação no intestino todo e eu estava com buracos no intestino. Então estava bem tensa a minha situação. Eu perdia muito sangue, eu comia, passava mal, não conseguia comer, eu não conseguia andar, para você ter uma noção. Eu não conseguia andar em uma distância mínima, não conseguia mesmo. Passava muito mal, muita tontura, tudo que você pensar. E foi horrível, foi horrível. Eu tive que cortar queijo, tive que cortar uma série de alimentos para eu conseguir ver o que me fazia mal quando eu comia. Aí, amados, foi um tempo de deserto. Foram 2 meses que eu fiquei em casa. Tempo de deserto mesmo, assim, de você parar e você falar assim, Deus, e aí? Quando eu tô doente, parece que... Quando a gente tá doente, parece que a gente é uma pessoa inútil. Porque como eu não conseguia nem andar, eu falava assim, meu Deus, sabe? Eu não sou nada perto dele, eu não tenho nada, sabe? É muito legal você... Uma vez o meu líder falou pra mim assim, que é muito bom você ser útil pra Deus, mas e quando você parar de ser? Sabe? O que acontece? Então, nesse tempo foi um tempo de me calar. Deus falou assim, desacelera. Eu vou te desacelerar para você entender algumas coisas, para você... Enfim, me moldou muito, graças a Deus. Foi um tempo muito difícil, mas um tempo muito bom também. Então eu fiquei 2 meses de cama, sem poder andar, porque se eu andava eu passava mal, a pressão baixava, se eu comesse a pressão baixava, tudo que você pensar eu passei. Foi horrível, muita dor, eu sentia muita dor no intestino, mas muita dor mesmo, assim, muita cólica intestinal, eu sentia muito, era horrível, foi horrível mesmo, assim, de madrugada eu rolando de dor na cama, pra você ter noção. Eu falava, Deus, eu nunca pedi cura pra Deus, eu falei, Deus, me cura. Eu sempre falei assim, Senhor, que a tua vontade seja feita, que a tua vontade me alcance, porque eu sabia que era propósito de Deus na minha vida. Queridos, eu fui... o remédio não fazia efeito, não fez efeito, eu tomei um mês o mesmo remédio, tomando muitos remédios. Teve um dia que eu cheguei, quase chorei, falei, Deus, eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, como é horrível tomar remédio. Era muito remédio, cheguei a tomar 8 remédios, queridos. E tipo, cada intervalo de 4 horas eu tinha algum remédio para tomar. Então assim, eu vivi com uma bolsa cheia de remédios, foi horrível mesmo. E eu falava, Deus, chega, pelo amor de Deus, não aguento mais, me tira desse deserto, me tira. E eu teve um dia que eu parei de falar isso, parei de pedir isso pra Deus e só comecei a entender os planos e a ouvir Ele, graças a Deus. E eu voltei no médico, porque como não estava dando efeito o remédio, ele trocou o remédio, passei mal com esse remédio, voltei com o meu anterior. Aí, nós temos o Overgod, que é o retiro de carnaval. E eu falei assim, ai Deus, eu quero ir porque eu sinto que vai acontecer alguma coisa lá, né? Mesmo que não acontecesse, eu estaria em um lugar que eu seria regada por palavras, por pessoas que iam cuidar de mim também, assim como minha família cuida de mim aqui. E eu fui no médico. Ele falou assim, Luana, sua situação não tá nada bem, você tá uma situação muito grave e eu vou ter que mudar o remédio, vou ter que mudar pra corticoide, que é o remédio que engorda pra caramba, é difícil de sair do corpo. Mas, e caso não melhore nada disso, o intestino vai ter que ser tirado. E eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa palavra.
eu sei que é trabalhar do Senhor, mas eu sei que não vai precisar trocar de remédio, não vai precisar tirar meu intestino, porque o Senhor é o médico dos médicos e essa prova tem fim sim, porque o deserto ele tem hora para começar e hora para terminar. O Senhor que sabe esse tempo, mas tem. Eu falei, ele falou assim, pode ir pro retiro lá que você quer ir, mas contanto que você não faça nada, não ande, não faça nada, fica quietinha no seu canto. Falei, tá bom. E fui pro Overgod. Lá o Senhor falou muito comigo, foi um tempo muito bom, graças a Deus. Me senti muito amada por pessoas do ministério, por meus amigos, meu namorado, me senti muito amada mesmo. Foi um tempo, assim, excelente de Deus. E eu voltei sabendo que eu estava curada, porque o Senhor falou que havia me curado e tomei posse dessa palavra. E eu sabia que o tempo do deserto estava chegando ao final. Então, eu voltei, tive que fazer uns exames pra ver como que tava, porque o médico pediu pra quando eu voltasse fazer os exames. E quando eu fiz, eu sabia que eu já estava curado, como eu tinha dito. Aconteceu que segunda-feira eu fiz o exame, terça-feira eu fui no médico. Chegando lá, ele pegou e falou assim, como você tá? Eu falei, não tava sentindo mais nada, não tava sentindo dores, não tava tendo sangramento mais. E eu falei, estou melhor, graças a Deus. E daí ele olhou meu exame e falou assim, você tá curada, moça. Eu falei, nossa, glória a Deus, tal. E daí ele falou, mas e anemia? Eu falei pra ele. Aí ele falou assim, anemia, não tem anemia mais, você tá totalmente curada, você pode até doar sangue se você quiser, de tão bem que você tá. Eu falei, glória a Deus, porque realmente Deus falou que ia curar e Deus curou no tempo certo, sabe? Então, muito obrigada a cada um que orou, muito obrigada à minha família que investiu muito em mim, eu sei que não foi nada fácil esse tempo. Obrigada pelo carinho, por mensagens, por orações, cada equipe do ministério que orou por mim. Muito obrigada mesmo, assim, sou eternamente grata por pessoas estarem ao meu lado e sabendo que são alianças do céu e que Deus cumpriu aquilo que Ele falou que faria. Então, muito obrigada mesmo a cada um, sabe? E eu quero falar pra vocês que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Luana, em João 11 fala que essa doença não é pra morte, mas para glorificar a Deus. Então eu glorifico a Deus aqui hoje, falando que Ele é Deus e Ele cura, Ele faz. Então hoje eu posso comer de tudo, não tenho mais, o médico falou, mesmo que você for curada, você tem que manter a alimentação do tipo, não comer as coisas que te fazem mal, mas, queridos, eu como de tudo. Então eu como de tudo, sabe? Deus realmente, quando Ele cura por completo. Então eu queria falar pra vocês que está passando por um momento difícil, de ou enfermidade, ou problemas da família, ou qualquer outra coisa do tipo, o Senhor sempre vem na hora certa, querido. Só aprenda, eu aprendi muito mais ainda a ouvir a voz de Deus nesses períodos assim, sabe? Ouvir mais realmente a desacelerar, a saber que Ele tem o controle, que às vezes Ele quer falar com a gente tá na correria, tá com um pensamento fixo, Ele vem e muda totalmente aquilo que a gente já sabe, sabe? Deus faz isso, Deus Ele muda os nossos pensamentos para que venham ser os dele, sabe? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, que Deus abençoe muito cada um de vocês, que realmente vocês consigam ver Deus nessa cura, porque não é pra minha glória, é pra glória dele, porque fui apenas uma ferramenta que ele usou para mostrar mais uma vez a grandeza dele. Então não precisei tirar meu intestino, não precisei trocar de remédio. Deus é bom o tempo todo, então Ele foi fiel mais uma vez e cuidou de mim como sempre fez. Então, que o Senhor te abençoe muito, que você fique com essa palavra, compartilhe, conte para pessoas, porque Deus ainda cura. Deus abriu o mar, mas Ele pode abrir o nosso mar agora, pode abrir aquilo que nossos olhos é impossível. Então eu estou voltando domingo que vem para a companhia, vou voltar a ministrar, graças a Deus, fazer aquilo que eu fui chamada. Muito obrigada, ore por mim, para o meu ministério, para o Ministério Giovanici, por todos nós. Amém? Deus abençoe vocês.